Ligação Total. Mensagem do dia. Mensagem do dia, por aqui agora 8h44. E olha só, a gente às vezes não sabe exatamente. A gente tem uma visão, todo mundo tem uma visão, né, formada sobre alguma coisa, sobre as pessoas, enfim. Mas aqui a questão é sobre os avós mesmo, né? Como a gente imagina, como é que a gente pensa que as crianças enxergam os avós? Nós temos uma mensagem aqui o texto de uma menina de 8 anos, lá de Florianópolis, né? E essa menina ela descreveu os avós, o que é um avô para ela. E é muito interessante, pela ótica de uma criança, como a gente é visto. E ela diz o seguinte: um avô é um homem que não tem filhos, por isso ele gosta muito dos filhos dos outros. Os avós não têm nada para fazer, a não ser estarem ali. Quando nos levam para passear, andam devagar e não pisam nas flores bonitas e nem nas lagartas. Os avós nunca dizem: some daqui, vai dormir, agora não, vai para o quarto pensar. Isso os avós nunca dizem. Normalmente eles são gordos, mas mesmo assim conseguem abotoar os nossos sapatos. Sabem sempre o que a gente quer. Os avós, só eles sabem como ninguém a comida que a gente quer comer. Os avós, ela escreve sempre os avós. Os avós usam óculos e às vezes até conseguem tirar os dentes. Eu só achei sensacional. Os avós não precisam ir ao cabeleireiro, pois eles são carecas ou estão sempre com os cabelos bem arrumadinhos. Quando nos contam histórias, nunca pulam partes e não se importam de contar a mesma história várias vezes. Os avós são as únicas pessoas grandes que sempre têm tempo para nós. Olha isso. Não são tão fracos como dizem, apesar de morrerem mais vezes do que nós. Olha a visão dessa criança. Todas as pessoas deveriam fazer o possível para ter um avô, ainda mais se não tiverem televisão. O nome dessa menina é Ana Paula, que escreveu de forma tão singela, tão simples, tão ingênua, né, gente? A forma como ela enxerga os seus avós, o seu avô, enfim. E o ponto de vista da Ana Paula, ele é poético e sensível. Ela observa aspectos como a presença desapressada do avô, cuidadosa e sempre acolhedora. Nota também as diferenças físicas dos mais velhos e a sua maneira, ela reflete sobre a morte. As relações familiares despertam diferentes reações, sentimentos e pensamentos nas crianças. É importante promover a convivência, permitindo que os pequenos possam descobrir sobre diferentes idades, modos de ser, aspectos físicos, maneiras de se expressar e de se relacionar. Que tal experimentar perguntar para uma criança o que ela percebe a respeito de outros vínculos familiares com os avós, os primos, os irmãos, enfim. É muito interessante. Aliás, é muito interessante perguntar para as crianças como elas enxergam várias coisas. É muito interessante. Esse olhar às vezes nos faz, ou no mínimo, voltar à infância, porque a gente acaba se encontrando nessa forma deles enxergarem o mundo. Maravilhoso. A nossa mensagem do dia de hoje em homenagem ao Dia dos Avós. 8h48 e a nossa mensagem do dia sempre tem o apoio da Colchões Ortobon de Feliz, que está contratando consultor de vendas do sexo masculino com idade entre 20 e 30 anos, ensino médio completo e que tem a carteira de motorista. A empresa oferece salário de comércio mais comissão e interessados podem encaminhar o currículo pelo WhatsApp 51997209725. Ortobon de Feliz, sempre mais perto de você. No Ligação Total. Mensagem do dia.